A Batalha de Stalingrado foi um dos combates mais mortíferos da Segunda Guerra Mundial. Foi também onde o futuro marechal de campo alemão Friedrich Paulus ganhou fama comandando o 6º Exército Alemão, isto é, até se render. Feito prisioneiro de guerra pelo Exército Vermelho Soviético, ele finalmente começou a criticar publicamente o regime pelo qual lutou. Na verdade, ele chegou ao ponto de trabalhar em campanhas de propaganda para seus captores. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus nasceu em 23 de setembro de 1890 em Cuxhaven, na Prússia. Quando jovem, tentou alistar-se na Marinha Imperial Alemã, mas não teve sucesso e optou em vez disso por estudar Direito na Universidade de Marburg. Ainda determinado em seguir carreira militar, porém abandonou o ensino superior e ingressou no 111º Regimento de Infantaria em fevereiro de 1910 como oficial cadete. Durante a Primeira Guerra Mundial, Paulus esteve em combate na França, antes de tirar licença médica, e quando voltou ao serviço, juntou-se ao Corpo Alpino como oficial de Estado-Maior, atuando na Sérvia, França e Romênia. Quando a guerra terminou, ele foi promovido a capitão e permaneceu no exército durante todo o período entre guerras. À medida que a Alemanha implementava planos de expansão militar, apesar das restrições impostas à nação pelo Tratado de Versalhes, Paulus recebeu o comando de um batalhão motorizado, antes de ser nomeado chefe do Estado-Maior no novo quartel-general Panzer em 1935. Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, Friedrich Paulus foi nomeado chefe do recém-criado 16º Corpo de Exército. Apesar das preocupações do marechal de campo Heinz Guderian de que ele não tinha experiência de comando, porque a maior parte de sua experiência em tempo de guerra foi até esse ponto como oficial de Estado-Maior. Isto foi logo corrigido quando Paulus foi promovido a major-general em maio de 1939, tornando-se chefe de Estado-Maior do 10º Exército Alemão que lutou na Polônia. A força acabou sendo renomeada como 6º Exército e transferida para lutar na Holanda e na Bélgica ao longo de 1940. Em agosto de 1940, Friedrich Paulus foi novamente promovido, desta vez a tenente-general, e nomeado vice-chefe do Estado-Maior alemão apenas um mês depois. Foi nesta posição que trabalhou ao lado de outros oficiais para criar os planos para a Operação Barbarossa, que é a invasão alemã da União Soviética. Paulus foi colocado em uma posição de alto escalão para a invasão, enquanto seu superior, o marechal de campo Walter von Reichenau, foi nomeado comandante do Grupo de Exército Sul. Paulus foi posteriormente promovido a general das Forças Blindadas e nomeado comandante do 6º Exército. Apenas alguns dias depois, Walter von Reichenau morreu, deixando Paulus sem um superior que pudesse pedir conselhos. E isso não impediu que os alemães avançassem para a União Soviética, com Friedrich Paulus liderando o 6º Exército Alemão na infame Batalha de Stalingrado no verão de 1942. Ele e seus homens lutaram durante 3 meses tentando tomar a cidade, até que o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva agressiva naquele mês de novembro. O comandante recebeu ordens do Führer para manter sua posição a todo custo, o que ele fez, apesar de estar completamente cercado por tropas inimigas. Eventualmente, reforços alemães, sob o comando do marechal de campo Erich von Manstein, foram enviados para ajudar a repelir o Exército Vermelho e manter a cidade. Nesse ínterim, Paulus aguardava ordens para sair de Stalingrado assim que chegassem, mas nenhuma veio e o domínio soviético na região era muito forte e os reforços não conseguiram avançar. No final de janeiro de 1943, a situação só piorou e restavam poucas opções para o 6º Exército Alemão. Paulus sabia que eles estavam chegando ao fim da defesa, dizendo no dia 19, os últimos cavalos foram devorados. O Führer foi inflexível, dizendo, o 6º Exército Alemão manterá sua posição até o último homem e até o último assalto. Ele promoveu Paulus ao posto de marechal de campo em um esforço para elevar a moral. Ele também disse a Paulus que nenhum marechal de campo alemão jamais se rendeu.
Não podemos deixar de sentir que é um convite a se matar. No entanto, não vou fazer esse favor a eles, confidenciou Paulus ao seu ajudante. Então se rendeu em 31 de janeiro de 1943. Friedrich Paulus supostamente se rendeu com graça, dizendo à delegação soviética em russo. O marechal de campo do exército alemão Paulus se torna prisioneiro de guerra do Exército Vermelho e pedindo desculpas por ainda não ter recebido um uniforme apropriado para sua nova classificação. Ele até aliviou o clima brincando, e de qualquer forma, meu novo uniforme dificilmente será útil para mim agora. Ele não apenas se recusou a acabar com sua própria vida, mas também proibiu seus homens de fazê-lo, e um total de 91 mil soldados alemães foram levados para campos de prisioneiros de guerra soviéticos, incluindo o próprio Paulus. Ele, inicialmente, permaneceu leal ao seu país, mas logo após o atentado contra a vida do Führer em julho de 1944, mudou o tom. E acredita-se que ele foi manipulado psicologicamente para se voltar contra a Alemanha. Paulus fez muitos discursos falando contra sua nação. A primeira foi em 8 de agosto de 1944 na rádio Alemanha Livre, declarando: para a Alemanha, a guerra está perdida. Esta é a posição em que seu país se encontrou com resultados da liderança do Führer, e a Alemanha deve renunciar a ele. Ele também se juntou à Liga dos Oficiais Alemães, que é uma organização que mais tarde se integrou ao Comitê Nacional para uma Alemanha Livre, que tinha como objetivo fazer com que os militares se rendessem através do uso de propaganda. Além de facilmente assumir esse papel, Friedrich Paulus também denunciou as ações de seus colegas oficiais alemães ao servir como testemunha contra eles nos julgamentos de Nuremberg. Seu testemunho mais conhecido foi contra o coronel-general Alfred Jud e o marechal de campo Wilhelm Keitel, que serviu ao lado dele durante a Operação Barbarossa, e devido em parte ao testemunho de Paulus, os dois homens foram executados. Após a conclusão dos julgamentos de Nuremberg, Paulus retornou à União Soviética, onde poderia viver livremente, mas não sair do país. E somente com a morte de Joseph Stalin em 1953, ele foi finalmente autorizado a partir. E até então, ele continuou trabalhando com o governo soviético, até que Paulus mudou-se para Dresden em 1953, onde viveu o resto de seus dias. Ele faleceu em 1º de fevereiro de 1957, aos 66 anos de idade.